Graça e paz, família de Deus. Vamos continuar aqui em Mateus capítulo 15 e hoje vamos aprender com a passagem da mulher cananeia. Essa mulher que se aproxima de Jesus, ela pede a Jesus que abençoe a sua filha, que estava na sua casa, sofrendo por possessão de um espírito maligno. A princípio, Jesus não dá a ela resposta alguma. Inclusive, os seus discípulos pedem a Jesus que dispense essa mulher, porque ela estava gritando e incomodando ali as pessoas. Então essa mulher insiste no seu pedido, então Jesus diz a ela que não era certo tirar da mesa de seus filhos para dar aos cães, porque ele veio, diz ele nesse texto, para os filhos de Israel e não para outras nações. Então essa mulher disse: Eu sei, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus filhos. Então Jesus faz um elogio à fé dessa mulher, diz que a fé dela era muito grande e a filha dela foi abençoada. Então a filha dela foi liberta, foi curada. A Bíblia diz que ela foi curada. Certamente era algum espírito que trazia alguma enfermidade sobre a vida da filha dessa mulher. Mas observemos algumas coisas aqui para que a gente não cometa erros na interpretação desse texto. E quando interpretamos errado, corremos o risco de aplicá-lo errado em nossas vidas. Então vamos buscar aqui uma direção de conceitos bíblicos gerais para que não possamos cometer esses erros. A primeira coisa é que essa mulher não surpreendeu a Jesus com a sua oração e com a sua reação diante da ação de Jesus, ou da falta de reação de Jesus a princípio quando ela fez o seu pedido. A Bíblia diz que Jesus conhecia os corações das pessoas. A Bíblia diz que Deus sabe das nossas orações antes que a palavra chegue em nossa boca. Então, na realidade, precisamos entender aqui que a reação de Jesus, as atitudes de Jesus nesse texto, elas são didáticas. Jesus não tinha em momento algum a intenção de humilhar aquela mulher. Jesus sempre se compadecia das pessoas que se aproximavam dele. Então nós precisamos atentar a essas verdades para que a gente não cometa erros como eu disse. Entendendo que Jesus, tudo que Jesus fez aqui foi para que ele exercesse uma didática, para ensinar algumas coisas às pessoas ali, nós vamos entender que sim, Jesus sabendo do que essa mulher iria pedir, Jesus sabendo do coração que essa mulher tinha, do quanto ela amava a filha dela, Jesus jamais desprezaria essa mulher. Então Jesus queria ensinar algo às pessoas ali. Observando que alguns versículos atrás, alguns capítulos atrás, Jesus repreendeu os seus discípulos, que eram todos judeus, por não terem a fé suficiente. Quando Pedro, por exemplo, andava sobre as águas e começou a naufragar, ele chamou a atenção deles, falando que a fé deles era pequena. E eles eram judeus, dos quais, aparentemente nesse texto, Jesus disse que veio para eles e que a mesa estava posta para essas pessoas. No entanto, essas pessoas não tinham a fé que essa mulher teve. Jesus elogiou a fé dela, ao contrário do que ele fez com os discípulos, que ele criticou a fé que eles tinham. Então veja bem que Jesus, dando sequência no diálogo, essa mulher perseverando no pedido, ela perseverou, então Jesus disse a ela que não daria isso, que não era certo, mas ela insistiu, e a partir dessa perseverança, Jesus a abençoou e elogiou a fé dessa mulher. Tudo isso que Jesus fez foi para que essa mulher verbalizasse aquilo que estava dentro do coração dela. Para que as pessoas, como eu disse, de forma didática, Jesus fez isso, para que as pessoas que estavam ao redor pudessem aprender com aquela mulher. Aprender que tipo de fé devemos ter. Uma fé que ela transcende as dificuldades, que ela não se limita com as dificuldades, que ela não esmurece diante das adversidades. Nós observamos, por exemplo, que os próprios discípulos estavam pedindo a Jesus para que dispensasse aquela mulher. Certamente essa mulher poderia ter ouvido essa fala dos discípulos, mas ela não se afastou de Jesus, ela não teve medo, muito pelo contrário, ela fez o que a Bíblia diz lá em Hebreus, que nós temos que nos aproximar do trono do Senhor, da graça e da misericórdia, com ousadia e com confiança. E essa mulher fez isso, e lá em Hebreus diz para que no tempo oportuno ele nos atenda. E essa mulher sabia que aquele era o tempo que ela tinha, o tempo oportuno que Jesus precisava abençoar a filha dela. Talvez ela não teria outra oportunidade de se aproximar de Jesus. E ela insistiu então, e Jesus, vendo a fé dessa mulher que não se abalou diante das adversidades e se apresentou diante de Deus com um coração humilde,
A Bíblia diz que o Senhor também não despreza um coração quebrantado. Essa mulher expressou ali com suas palavras um coração quebrantado e deu um exemplo de fé para aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, inclusive para os discípulos. Então nós observamos aqui uma lição aos discípulos e às pessoas que estavam ao redor, e não uma atitude indiferente de Jesus com aquela mulher. E louvado seja Deus porque esse texto ficou registrado para nós, para que nós possamos entendê-lo da maneira correta e tomar essa lição para nossas vidas. Que a nossa fé deve ser essa fé que essa mulher teve. Primeiro, que uma fé que não se abala com as adversidades, que não se limita com as palavras difíceis, palavras duras que recebe, muitas vezes até com a falta de resposta da oração, mas ela persevera na oração. E como eu disse, Jesus sabia da necessidade daquela mulher e Jesus certamente iria abençoá-la. Mas Jesus fez aquilo para que isso pudesse ser verbalizado, como eu disse, para que ela pudesse demonstrar aquilo que estava dentro dela, demonstrar a fé que existia dentro dela e a humildade que existia dentro daquela mulher. Mesmo sendo cananeia, não fazia parte daqueles a quem o próprio Jesus disse ali, enfatizando aqui que de maneira didática, aqueles que estavam à mesa, ela se considerou ali como um cachorrinho, mas sabia que até ela, que se não sendo judia, ela poderia receber a graça e o favor de Deus. Por isso ela perseverou. E o Senhor abençoou, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz, é um outro conceito que nós temos que observar. Jesus jamais dispensaria aquela mulher porque ele não faz acepção de pessoas. E o coração com que ela se apresentou diante de Jesus é o coração que agrada a Deus, para que pudesse receber a graça de Deus. E Jesus, quando essa mulher se aproximou dele, certamente ele sabia o que ela iria falar, sabia como estava o coração dela, e Jesus já estava com a bênção dela preparada. O que ele fez foi apenas dar uma grande lição para aqueles homens que estavam ali, as pessoas que estavam ali, uma grande lição para nós, que essa mulher cananeia era uma mulher de fé, uma mulher que serve de exemplo para nós, que nós possamos ter essa grande fé, para que possamos romper as barreiras, romper as dificuldades e assim desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A bênção daquela mulher, da filha dela, já estava preparada no coração de Deus e as nossas bênçãos também já estão preparadas diante do Senhor. O que nós temos que pedir ao Senhor é que Ele nos transforme a cada dia, como houve transformação na vida daquela mulher, que nos transforme num coração quebrantado, que nos transforme a cada dia em pessoas de fé, de perseverança, para que em nome de Jesus, quando nos aproximarmos do Senhor com essa ousadia, com essa confiança que o autor aos Hebreus diz que temos que nos aproximar, que tudo isso seja conforme aquilo que o Senhor espera dos seus filhos, porque certamente o Senhor não desprezará os seus filhos, porque nós aprendemos isso também em outro texto, porque o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, o Senhor sabe como nos abençoar, Ele sabe o tempo certo, as bênçãos certas para nos abençoar, e certamente tudo aquilo que vem do Senhor, vem no tempo certo, da maneira certa, na medida certa, e que isso se cumpra na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. A minha oração é para que isso se cumpra. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado, que nós aprendemos essa lição aqui hoje com a mulher cananeia, e que em nome do Teu Filho amado que nós possamos praticá-la, Senhor, que nós possamos buscar a cada dia no Senhor a fé que essa mulher teve, principalmente o coração que ela teve, um coração quebrantado que se aproxima do Senhor, certamente com humildade e fé, um coração, ó Pai, ali que amava a filha, que intercedeu com todo amor e compaixão que ela tinha pela filha dela, e que assim o Senhor abençoe, que o Senhor nos abençoe. Sabemos que existem ricas bênçãos preparadas para os seus filhos nas mãos do Senhor, e da presença do Senhor e da sua bênção seja derramada sobre nós, ó Pai, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, e que possamos assim, Deus, ter essa fé dessa mulher, que não esmoreceu, mas sim perseverou, que não se abalou pelas adversidades, que muitas vezes se levanta contra a fé, mas nós possamos romper essas barreiras e a cada dia estarmos mais próximos do Senhor e desfrutando, ó Pai, das ricas bênçãos que o Senhor tem para os seus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, você que ouviu essa mensagem, que foi abençoado pelo poder de Deus, por essa mensagem que veio do alto, você possa compartilhá-la com as pessoas que você ama e que você possa também de alguma forma contribuir para que esse canal cresça, que o YouTube entenda que esse canal é relevante, que tem uma importância para você, para as pessoas que ouvem essas mensagens. Você pode fazer isso deixando seu like, você pode fazer isso se inscrevendo no canal se você não é inscrito,
E assim o YouTube vai entender que você tem sido abençoado por esse canal e vai também mandar essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam também receber a graça e o favor de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.